Sejam bem-vindos. Boa noite. Gelada. Mas sintam-se acolhidos aqui, com o coração aquecido, acima de tudo. E antes de a gente iniciar, aos que chegam a casa pela primeira vez sem alguém, então, de toda forma, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero e desejo que vocês tenham olhado para quem está em todo lado de vocês. E se não olharam, olhem. E talvez alguém portador de uma energia de cura sendo aí desse lado, para que nós pudéssemos receber aquilo que nós viemos em busca ou aquilo que nós nem sequer imaginávamos que precisávamos. Então, estejam disponíveis, estejam abertos, estejam receptivos àquilo que vieram em busca, seja um momento de oração, sejam aqueles conflitos pessoais ou aquelas necessidades individuais que cada um tanto precisa. Sendo assim, vamos ao que interessa. Relaxem, respirem profundamente, se permitam estar aqui de corpo, de alma, de coração, para que ao longo dessa noite, desse fim de tarde, a palavra do Cristo que vem até nós através dos seus enviados, daqueles que são portadores da mensagem, possa chegar aos nossos corações, nos traga reflexão, clareza, discernimento, que Deus possa nos dar sabedoria para que ao longo desse tempo, se houver necessidade, nós possamos corrigir a rota, nós possamos ser críticos de nós mesmos, alterando a nossa conduta, o nosso comportamento, e não só aquilo que nós fazemos conosco mesmo, mas com aqueles que nos cercam. Hoje, o tema dessa palestra vem de encontro com esse ambiente que nós convivemos, a nossa família. E todos nós estamos inseridos no mundo. Então, Pai, nos dá condições de absorver do Teu conhecimento, do Teu amor e do Teu ensinamento. Que nós possamos refletir e melhor conduzir os nossos dias, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja e assim é. Muito bem. O meu primeiro desafio é falar em 15 minutos sobre isso. Mas quero trazer para vocês que a mensagem proposta para hoje, que tem esse título de integração na família, está contida nesse livrinho aqui, chamado Constelação Familiar, do Divaldo Franco. Ele já tem um tempo, né? Então, a forma como está escrita aqui, embora ela seja de alguns anos já, nós vamos ver que ela é extremamente atual. O texto é curto, é um capítulo apenas desse livro, mas eu não tenho condições aqui de expor tudo que está em profundidade colocado. Então eu convido a vocês que possam procurar na internet, ou adquirir o livro, ou alocar o livro, para que vocês leiam sobre isso. Porque, primeiro de tudo, quando a gente fala de família, será que a gente já se deu conta que nós adquirimos cursos, fazemos investimentos, investimos recurso, investimos dinheiro, investimos tempo para estudar e nos aperfeiçoarmos na vida diante daquelas profissões ou da carreira que a gente quer seguir ou de algo que a gente quer aprender, quer se especializar, se aprimorar. Mas na conduta que nós somos praticamente impostos, e no ambiente que nós somos impostos pela condição divina
a estarmos, a nos melhorarmos e a aprendermos, nós não nos damos tempo para aprender. Não vou refazer para ver se ficou claro. Quantos de nós estudou ou para ler sobre família? Como se educa um filho, como se comporta com os pais, como se trata uma mãe difícil, um pai difícil, um irmão complicado. Como se tem um bom convívio familiar? Talvez a gente passou brevemente por uma leitura, assistiu uma reportagem. Quanto tempo da nossa vida nós nos dedicamos a aprender a sermos bons pais, filhos, irmãos, esposas, maridos, mulheres, companheiros? Quanto tempo nós nos dedicamos a isso? Só que eu tenho certeza que todos nós investimos recurso e tempo para, em algum momento da nossa vida, buscar solucionar algumas dificuldades desse ambiente, desse contexto. Vamos em busca de terapias, de profissionais, para trabalhar essas dificuldades que nós temos dentro de um ambiente que, desde quando a gente se entendeu por gente, nós já estávamos lá. É meio contraditório e ilógico o que a gente faz. Porque se para ser um bom empresário eu estudo, se para ser uma boa enfermeira eu estudo, se para ser um bom computador eu estudo, se para ser um bom médico eu estudo, se para ser um bom vendedor eu estudo, eu não estudo ou não me dedico a ser um bom pai, um bom filho. E eu vou me deter talvez aqui só na primeira parte do texto, onde ele diz assim: hoje a família é considerada como um conglomerado de pessoas pertencente a um grupo consanguíneo, encontrando-se a maioria delas em desconcerto, padecendo de atrozes conflitos e vigorosa desestruturação. Faz sentido o que está aqui, né? E como eu disse, esse texto ele já não é 100% atual no tempo cronológico, mas ele é extremamente atual no tempo intelectual, moral e espiritual que a gente vive dentro do contexto familiar. Distantes, pais e filhos vivem as próprias experiências no cenário existencial, sem a comunicação interpessoal que seria indispensável para o entendimento das questões a todos os pertinentes e os desafios que se multiplicam variados. Eu tenho 35 anos. Quando eu era jovem, lá nos meus 10, 15 anos, eu não tinha o recurso que as crianças hoje têm, que os adolescentes hoje têm. E mesmo assim, eu vou dizer que poucos momentos eu me lembro da minha família reunida à mesa para conversar sobre os conflitos existentes dentro da minha casa. E aí, quando a gente traz para o cenário atual, isso é ainda mais alarmante. Porque, além de tudo, as crianças, os adolescentes estão com recursos tecnológicos nas mãos. Aceleradas no tempo, no espaço. E não contentes, muitas vezes, com uma informação que dura 15 segundos. E rapidamente ela faz assim. E nós somos iguais. Porque a criança não faz nada que não tenha visto um adulto fazer. Então, quando ele traz essa distância entre os pais e os filhos, um conglomerado consanguíneo, e a gente talvez entenda que as palavras são meio ásperas. Não, imagina, dentro do meu contexto, não é assim. Nós somos afetuosos, a gente troca carinho, nós saímos para passear, mas quanto desse tempo é verdadeiramente de qualidade? Quanto desse tempo eu dedico a estar ali,
a discutir as dificuldades do meu lar? E quantas vezes eu estou disposto a ouvir o que o outro traz como conflito? Muitas vezes, enquanto pais, nós temos a pretensão de sermos superiores aos nossos filhos. Nós entendemos que nós temos mais tempo de caminhada, nós entendemos que nós temos mais experiência, nós temos mais conhecimento. Então, isso nos dá direito de grandes cobranças. Eu não estou tirando a verdade disso. Mas estou fazendo com que a gente reflita sobre o quanto nós paramos para entender o lado daquele ser que é pequeno, mas que logo vai ficar grande, e que os conflitos vão perpetuar se não forem resolvidos agora. Porque cada um de nós aqui, somos crianças grandes. E que hoje vai para a terapia para resolver conflito que teve lá na infância. Que vai para a terapia para resolver uma palavra áspera ou um momento, eu vou dizer, ingrato, de dificuldade dos nossos pais e que eles foram rudes na forma de dizer. Eu tenho certeza que 90% de quem está aqui tem essa dificuldade, que na vida adulta, quando algo acontece, se lembra já. Minha mãe falou isso, meu pai falou isso. Eu tomei um tapa, ele não soube me explicar, porque toda vez nós vamos protelando a conversa difícil, a conversa um pouco mais necessária de atenção, que é esse sentar à mesa, olhar nos olhos, dedicar mais que 15 segundos do nosso tempo para uma informação, que na hora pode parecer difícil, mas, de novo, porque nós vivemos, já somos grandes, sabemos que coisas que não são resolvidas na nossa infância, que não são resolvidas dentro do nosso contexto familiar, nós continuamos multiplicando lá na frente. Nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas famílias que nós iremos constituir. E a gente replica, nós replicamos hábitos não bem ajustados. Falei que 15 minutos era pouco para falar sobre isso, mas não vou além disso. Não vou além, porque se cada um de nós sair daqui essa noite, esse final de tarde, com a pergunta: o que é que eu preciso alinhar? O que é que eu preciso conversar? O que é que eu preciso mudar? Será que falta um abraço? Será que falta uma palavra de afirmação? Será que falta um incentivo? E dentro do processo de constelação familiar, agora de constelação familiar terapêutico, não pela mensagem do livro, foi algo que eu aprendi no momento que eu precisei. Eu me aprofundei muito nesse tema, por conta de uma dificuldade dentro da minha família. E eu nunca vou esquecer uma frase que ela dizia: aquilo que eu não recebi dos meus pais porque eles não souberam me dar, hoje eu sou grande o suficiente para ir buscar. Então, às vezes, é muito difícil esse movimento, porque ele dói. Ele dói ir buscar um abraço de um pai. Ele dói buscar um abraço de uma mãe, de um irmão, que talvez uma vida inteira foi áspero, foi rude, foi agressivo. Mas hoje eu sou grande e eu busco aquilo que eu não tive. Não com uma soberba de que eu sou superior, mas de que não adianta passar por essa vida, por essa existência, carregando mais dificuldades, mais dívidas nessa caminhada. E eu tenho que voltar, talvez numa próxima, numa outra configuração, para que isso fique mais leve. Nós crescemos.
E tudo aquilo que nós queremos aprender e ensinar para aqueles, nós precisamos resolver com aqueles que nos ensinaram. Porque nós nunca paramos de aprender. Nunca paramos de aprender. Essa é uma pretensão errada de que nós somos adultos e nós não podemos ensinar os nossos pais. Ensine paciência, ensine humildade, ensine compaixão. 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 Que é esse ato de que aquele que não teve nada ou que não tem nada, eu entrego um pouco de mim. Caridade é aquilo que me sobra. É mais. É aquilo que eu tiro de uma dor de dentro de mim. Tem um conceito errado de caridade. Que é aquilo que está sobrando no armário. É aquilo que está sobrando no bolso. Caridade é aquilo que nós vamos tirar a nossa melhor peça. Estou trazendo um material só para exemplificar. Mas quando nós trazemos para o sentimental, para as nossas emoções, a caridade também é viva. Porque aquilo que é oneroso para mim, eu vou fazer com esforço. Essa é caridade. Porque eu estou doando uma parte de mim que talvez faça falta. Mas depois é multiplicada milhares de vezes. Tanto nas nossas vidas quanto naquelas que nós tocamos. Me perdoem, eu já passei do meu tempo. Mas é um convite. Deem um abraço em quem precisa de um abraço. Deem uma palavra para quem precisa de uma palavra. Não com a intenção de ser superior. Bem pelo contrário. Mas porque eu aprendi. Porque eu aprendi. E hoje eu sou grande. E já consigo alcançar o pote de biscoito em cima da geladeira. Então eu vou lá e busco. Tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou pedir para os colegas se colocarem para o passe. Pai de infinito amor, de bondade, Tu és bom. Tu és infinitamente bom. E nada, absolutamente nada nos faz falta. Tu nos dá sabedoria, Tu nos dá a palavra, Tu nos envia o conhecimento. Que muitas vezes, quando nós recebemos, nós não conseguimos ainda praticar. Mas se mantivermos aceso no nosso coração a Tua presença e o Teu amor constrangedores, que um dia, Pai, nós conheceremos a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Fácil será, assim como foi para aquele que Tu nos enviou, como Tua imagem e semelhança, como testemunha da Tua palavra, de nos mantermos firmes, retos, amorosos, multiplicadores. Então, Pai, derrama o Teu amor, derrama a Tua graça sobre nós. Coloca a Tua presença nos nossos lares, nas nossas famílias, para que lá Teu lugar não falte à mesa. Porque é somente em Ti e por Ti que nós mudamos, crescemos, aprendemos e somos melhores. Que todos os que aqui estão possam levar dessa Tua energia, desse Teu calor às suas residências e entregar àqueles que lhes são caros e que fazem parte desse grande e poderoso e poderosa instituição chamada família. Obrigada, Pai, obrigada a toda a espiritualidade, e que assim seja, e assim é. Bom frio para todo mundo.